E, ótimo. Então, os gregos, na antiguidade, quando a gente estuda a antiguidade, a conotação da palavra humildade era uma conotação muito diferente daquilo que a gente vai trabalhar hoje. Os gregos, a gente fala assim, até o grego tinha orgulho de ser grego, ele tinha orgulho de ser bom na guerra, ele tinha orgulho de ser o berço da filosofia, ele tinha muitos orgulhos. Então, para o grego, a palavra humildade tinha uma conotação de servilismo, ou seja, o servo é humilde, eu não tenho que ser humilde. E eu até acho que o Sócrates, quando ele fala só sei que nada sei, eu falo assim, realmente, para aprender você tem que dizer que não sabe para começar a aprender alguma coisa. Mas o Sócrates, o método da maiêutica dele era quase de destruir o outro, para mostrar que o outro não sabia. A maiêutica tem é aquela. Você fala assim, eu penso assim. Por que você pensa assim? De onde você tirou essa ideia? Como você? Fundamentado em que você pensa assim? Professor de graduação faz muito isso, quando a gente está trabalhando a ciência, para mostrar que a gente não sabe nada. O primeiro dia que eu fui na aula do mestrado, a professora, que era uma das coordenadoras do mestrado, ela disse assim, não habilitou o microfone, ela disse assim na aula pra gente, primeiro dia, você está indo lá, você está numa faculdade particular, você acha assim, eu sou o aluno, blá, blá, blá. Ela virou e falou assim, vocês não são barro e não são tijolo, ou seja, vocês não são nada. Desinveste você de qualquer saber. Então, Sócrates, apesar dele falar isso, ele também era um pouco, eu acho que a maiêutica traz essa arrogância. Mas então a questão da humildade entre os gregos tinha um significado negativo, porque tinha a ver com servil, com só os desinvestidos de qualquer sabedoria e poder é que são os humildes. Era essa a conotação. E quando a gente vai falar dessa perspectiva que a gente está tratando aqui hoje, é outra perspectiva completamente diferente, que na nossa perspectiva aqui. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se está uma coisa aqui, gente, antes. Aí. Na nossa perspectiva aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre como o mundo gosta, né? A gente vive na cultura atual nossa, uma cultura de premiar, de recompensar, de dar status para as pessoas. Então, Oscar consagra os melhores do cinema todos os anos, faz tapete vermelho, faz desfile dos melhores vestidos do mundo. Então, a admiração, a recompensa, o prêmio, melhor jogador do ano. As capas das revistas, principalmente a Forbes, é uma capa que mostra, só da gente ler, eu peguei 3 aleatoriamente, tá, gente? Prometo que foi aleatoriamente. E quando eu juntei as 3, eu fiquei olhando e falei assim, tudo que a gente vai conversar está aqui, ó. Essa coisa de que o poder está na mão dessas pessoas. Então, aqui o Elon Musk, que é o dono da Tesla, né, que é a empresa que vai fazer viagem espacial, vai dominar outros mundos. Ele fala que a empresa dele é uma das mais inovadoras do mundo. Então, dominando o mundo. A segunda revista aqui fala que esse homem aí da capa está entre os maiores milionários, pessoas com maior capital do mundo, né? Então, no mundo inteiro, ele está entre os maiores bilionários. Então, em termos de riqueza, em relação ao mundo, ele é isso. E aqui está esse diretor de vendas, Guilherme Paulus, ele é diretor da CVC, e aí ele é campeão. Então, a CVC é uma empresa que vende no Brasil mais pacotes de turismo. Era, né? Antes da pandemia, estava no topo. E aí a gente chama atenção a capinha aí, esse controle, o mundo nas minhas mãos. Então, a cultura atual é de aplausos, de admiração, de recompensa, os melhores empresas para se trabalhar, melhores faculdades para se estudar,
carros consagrados. Então, tudo isso a gente ranqueia o tempo todo. Então, é uma cultura de aplauso, de admiração e de recompensas. E é muito difícil no meio disso, a gente se colocar na perspectiva que a gente está conversando hoje. Esse livro aqui também, vocês estão vendo, se vocês estão vendo a minha imagem que eu não estou vendo, então vocês devem estar vendo esse livro que eu estou mostrando agora. É o mesmo livro que está aí na capa, eu dou algumas aulas sobre ele na Mackenzie. Eu li esse livro há algum tempo atrás e ele faz um tributo à humildade. Coisa rara de se ver, mas esse homem ele fez um estudo longitudinal com muitas empresas, e das muitas empresas ele queria descobrir, fez com um corpo de pessoas de uma universidade americana, e ele queria descobrir o que tinha em comum entre as empresas que são de grande sucesso. Ele pegou um ranking de empresas, muitas empresas, e começou a estudar essas empresas, e depois ele só chegou em 11 empresas que realmente, apesar dos reveses, elas permaneciam de alta performance. E aí ele estudou, inclusive, os CEOs dessas empresas. E ele chegou a duas características em comum entre os dirigentes dessas 11 empresas. Então, eu falo que o tributo à humildade é que eles são abnegados e eles são modestos. Eles não são pessoas que estão correndo atrás de subir no pedestal, eles não são pessoas inacessíveis, eles não estão lá, apesar deles terem performances extraordinárias, eles não são pessoas que falam, como eu sou. Um desses homens que ele coloca lá, que eu gostei muito, ele fala que o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, e é CEO de uma das empresas que ele narra, ele fala que o Warren Buffett mora há 50 anos na mesma casa, porque ele acha que consumismo não é algo que é de valor para ele. Então, ele não tem essa coisa da ostentação. Os escritórios de todas essas empresas não eram escritórios que davam prioridade para glamour. Então, em vários casos acontece que ele vai colocando esse desprendimento. Então, ele coloca lá, mesmo que, aliás, o Mahoney comenta aqui nesse livro que mesmo em um mundo que celebra os orgulhosos, ainda existe um lugar de valor para a humildade, mesmo secularmente. Só que no livro, na perspectiva do livro, essa humildade ela é abordada de uma forma pragmática. E aqui, hoje, a gente quer discutir um pouquinho então, se ali no livro, mesmo sendo secularmente, vivendo num contexto em que tudo leva-nos para essa coisa da admiração e do glamour, o livro vai destacar o traço característico de todos esses homens de sucesso como essa abnegação e essa modéstia, que é o mesmo, que é a humildade, né? Então, isso atrai os olhos deles para essa análise. Então, o mundo, de alguma forma, destacou esta característica. Mas a humildade, ela atrai a atenção de Deus, do soberano Deus, que ele sim tem o mundo inteiro nas suas mãos. A gente olha essa foto aí, pelo menos para mim me ocorre, né? O dono da CVC com o mundo nas mãos. E aí vem uma pandemia e diz, me devolve esse mundo que ele não é teu. Então, isso é o soberano falando. E às vezes essas lições, elas vêm para nos ensinar também quem está no controle do quê. Esse Isaías 66, 2 diz, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, quando esse texto é escrito, hoje até o Carlos Eduardo falou isso no sermão agora de manhã, da questão do israelita dizer que ele é o povo, ele é a nação, ele tem a lei, ele tem o eleito, ele é o preferido.
Então, esse Deus é nosso. Ele falou isso no sermão e isso é exatamente a ideia que eu tinha posto aqui. Eu não corri para pôr depois que ele falou, não, tá, gente? Expressa exatamente isso. Os judeus, os israelitas, eles eram orgulhosos de serem um povo escolhido, mas eles ficavam muito mais olha, estamos protegidos e blindados, do que realmente do apego àquilo que Deus queria para eles. Eles queriam um Deus deles, e ele falou exatamente isso no sermão também. Eles queriam um Deus, esse é meu, então é o meu Deus. Ele falou, não, eu não quero isso, eu quero pessoas que tenham um coração, um espírito abatido e que tremam diante da minha palavra. Então, não esqueçam de quem é o soberano dessa relação. E os israelitas eram orgulhosos, tanto que tem lugar na palavra que fala que Deus chama os judeus de homens de dura Serviço. O que é uma cerviz, Elton? Eu acho que é duro de controlar, duro de prestar serviço. Queixo Queixo duro. levantado. Isso. Olha essa foto desse cara do meio. Essa cervizinha dele é bem dura aí. Esse olhar altivo de quem está acima. A Bíblia fala que homem de dura cerviz é esse homem que está sempre com esse olhar altivo e arrogante. Ele fala assim: eu quero o espírito abatido, que treme diante de mim. Eu não quero o orgulhoso. Então, Deus está advertindo e dizendo que na verdade, ele está ali dizendo de uma nova perspectiva de que o Messias também viria para trazer, e aí foi aquilo que a gente faz essa salvação aberta a todos. Eu amei essa frase, eu amei muito. Que ressalta essa questão de como somos orgulhosos e por natureza somos orgulhosos. E então, na verdade, não, a gente fala que aí aqui na Bíblia da mulher fala isso também. Não é natural da nossa parte essa humildade natural. Não, a gente sempre vai tentar se impor e não o contrário. Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala disso aqui, não é uma coisa que eu estou dizendo que eu sou, não estou dizendo que eu posso, mestrei nisso, não, mestrei em outro assunto completamente diferente, não foi em humildade de jeito nenhum. Mas que é uma lição que para todos nós é um desafio, e desde o dia que eu li esse livro, eu falei, eu gostaria muito de dar uma aula sobre esse texto, sobre esse capítulo. Mas eu falo, mas é muito temor da gente falar isso, então eu vou enfatizar isso muitas vezes para vocês, porque não é natural do ser humano. Outro dia a gente estava conversando, a Dagmar até falou na aula, assim, isso não é fácil. Eu falei, isso aqui é mais difícil ainda. Então, a postura do contentamento frente a todas as circunstâncias não é fácil, mas isso aqui é mais difícil ainda. Então, não é natural. É uma virtude dada por Deus e não vem só de me vinculei, mas é de a gente vai falar isso, sobre um viver consagrado, a Bíblia da Mulher fala sobre isso. Tá? Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Logo que eu casei, o Carlos Eduardo ainda estava na igreja do Licínia. Opa, eu dando spoiler aqui. O Carlos Eduardo ainda estava na igreja do Licínia e o meu pai foi trabalhar para uma senhora da igreja do Licínio. Meu pai era marceneiro e ela contratou meu pai para fazer um serviço para ela. E ele ficou bastante tempo na casa dela. E quando ele terminou o serviço, meu pai é bem crítico, ele não é da igreja. Quer dizer, a gente até acha que ele é convertido, mas ele não assumiu nenhum compromisso, ele fica na dele. E ele trabalhou na casa da mulher muito tempo. E ela era uma mulher de luz, assim, de luz, maravilhosa. E ele falou para mim, eu acho que aquela mulher é santa. E ele via a postura, ele via a forma como tratava o outro, ela via esse desprendimento, essa manejo como igual com a outra pessoa, consideração, respeito. Ela era muito, muito linda.
Eu falei que as pessoas mais humildes, humildes de espírito, tá, gente? Muita atenção nesse momento. Existe rico humilde? Existe rico humilde. Esses homens aí que esse cara exalta ali, é uma humildade pragmática, mas é a humildade de pessoas de empresas de muito sucesso. Existe. Mas aqui a gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando de humildade de espírito lá dentro, não é comportamento manifesto somente, tá? Então, assim, a humildade faz de homens anjos. O primeiro, C.S. Lewis, né, da Crônica de Nárnia, escritor famosíssimo, ele fala: o primeiro passo com uma humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Assim como Sócrates diz que o primeiro passo para aprender a saber é dizer que não sabe, o primeiro passo para a gente se melhorar em termos de humildade é reconhecer que somos orgulhosos. E somos. Não é natural do ser humano ser humilde. A humildade, de acordo com o dicionário Aurélio, é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Até o Aurélio sabe disso, né? A humildade é a virtude, então é uma virtude e que nos dá a percepção de quem realmente somos. Somos pessoas fracas e imperfeitas. Então a humildade, ela vai nos dar só esse espelho para a gente ver realmente quem nós somos. É um espelho cristalino. Quem lembra disso? O pessoal lá do Pânico fez um quadro que ficou por muito tempo aí no ar. Toda semana eles corriam atrás de um famoso e eles falavam que iam calçar as sandálias da humildade no famoso. Então, eles saíam correndo, eu lembro, aliás, atrás do Silvio Santos, atrás do Clodovil. Então, assim, vai deixar calçar as sandálias da humildade? Então, o próprio humor, ele brinca com isso, justamente por conta desse profundo desafio que a gente tem em relação, principalmente meio artístico, mas não só meio artístico, a gente falta humildade em relação a tudo. Quando a pessoa olha, tem muita distância entre um e o outro, quer dizer, essa distância é aquilo que eu falei, pode ser intelectual, ela pode, a tendência das pessoas é comparar e crescer frente ao outro. Então, se você é doutor, o outro é mestre, se você é PhD, o outro é doutor, se você estudou fora, o outro estudou dentro. Sempre vai ter alguma coisa e a gente vai achar pouquíssimas pessoas assim, que realmente estão lá no topo, que sabem, que conhecem muito e que ainda assim se mantêm humildes. O Mauro Meister, pastor, reverendo Mauro Meister, lá de São Paulo, ele contou uma piadinha no sermão dele. Aí eu coloquei essa medalhinha aí para lembrar. Ele fala que um pastor era muito, muito, muito humilde. E aí a igreja falou: nossa, nosso pastor é muito humilde. Aí vamos dar uma medalha de humildade para ele. E fizeram uma medalha de honrar o mérito pela humildade do pastor. E aí, a partir da semana seguinte, o pastor passou a usar todo domingo a medalha dele. Ou seja, lá se foi a humildade pelo ralo, né, gente? O Serginho, pegaram, ó, você vê, a gente estava falando lá no começo que o mundo também vê essa questão da distinção, da humildade das pessoas, o mundo também, de alguma forma, volta seus olhos para ela. Essa reportagem, ela pega os dois, o contraponto entre o que o Neymar disse, né? Do tipo, eu sou eu e vocês vão ter que me engolir, porque aqui está o bom. Então, trabalhem e se adaptem. E aqui o Serginho, do vôlei, que ele diz: eu não me acho merecedor, sou um cara normal. Só o Sérgio, filho da dona Didi, de Pirituba. Então, o convite para a gente, então, nessa reflexão, dessa aula, e talvez a gente tenha que levar até a aula que vem, então a gente pensar calçar as sandálias da humildade. Então, de acordo com o livro, tá? Então, Mahaney é o autor do livro, isso aí é a capa dele. Então, ele fala que humildade é avaliarmos a nós mesmos
honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Olharmos, avaliarmos honestamente. E qual é a referência? A referência não é o outro do lado. E a gente muitas vezes fala assim, nossa, mas assim, eu vivo a vida até que eu sou. Não, a referência não é a, a referência é Deus. Então, o lugar por onde a gente passa aqui para a gente falar, a gente está falando num olhar, e é tanto que eu coloquei, a humildade na perspectiva cristã. A humildade na perspectiva de uma sala de escola dominical, não só da sociedade lá fora, mas nós estamos falando de uma sala de escola dominical que estuda ética cristã, que estuda santidade, né, a partir da ótica de Deus, tá? Então, no Novo Testamento, a perspectiva de humildade tem a ver com uma qualidade pessoal de dependência de Deus e de respeito pelo outro. Dependência de Deus e respeito pelo outro. A gente vai ver agora um pouquinho desses perigos do orgulho. E o John Stott, que também é um teólogo bem famoso, ele fala que em cada estágio do nosso desenvolvimento cristão, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade, nossa maior amiga. Em qualquer estágio. Se a gente entra no... Tá conhecendo a Deus agora, tá se aproximando da palavra agora, se eu não reconhecer a minha capacidade como ser humano sozinho, eu vou ficar longe. Se Deus não der essa graça de eu entender que sem Ele eu não sou nada, a gente nem vai ter desenvolvimento. Então, desde o início, em toda a nossa trajetória cristã, para eu melhorar em termos de santidade, eu preciso, acabamos de falar, reconhecer que me falta. Então, assim, qual que é o melhor amigo nosso? A humildade. E qual que é o nosso inimigo? O orgulho. Em qualquer momento. Ah, eu já sou pastor, já sou teólogo há muito tempo, eu já sei tudo. Né? Será que é? Então, aqui, quando a gente lê lá Isaías, se alguém puder ler para a gente, Isaías 14, 13 a 15. Para ter certeza que vocês estão aí, que a gente está junto. E para ter participação. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Só um segundinho. Ok. O que está acontecendo nesse texto 14, 13 a 15? Ele está falando de um rei que diz que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, que o trono dele vai ser, que ele vai ser acima de todos. No monte me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que coisa doida. Aqui, os estudiosos falam que esse texto aqui, esse rei, ele se refere ao reino de Satanás. Quando ele faz uma rebelião contra Deus e resolve que ele quer ser tal e qual o Altíssimo. Eu não vou ficar aqui nessa de servir e adorar continuamente a ele. Então, assim, fala que a história do orgulho precede Adão e Eva, ou seja, vem antes de Adão e Eva, já quando
quando chegam no jardim, eles já tinham alguém para convencê-los. Ah, foi isso que disse? Não, que isso? Vai se rebaixar? Vai aceitar essa conversa de que não pode? Aí ele não quer que vocês sejam melhores, sábios, saibam tudo. Não foi essa conversa que teve lá no Éden? Então, para a história do orgulho está antes. Então, aqui tem um teólogo que diz que isso aqui está se referindo a Satanás como um rei que diz que ele vai ter um reino que vai estar acima e que ele vai ser semelhante ao Altíssimo. E quanto, gente, a gente brinca de ser Deus, né? Quantas vezes? Então, quando Adão e Eva cedem à conversa da serpente, que é essa conversa de vocês saberão, vocês serão, vocês terão discernimento, vocês conhecerão, já tinha uma história anterior que já tinha nascido do orgulho do próprio anjo caído. Então, também os autores falam que foi provavelmente o primeiro pecado justamente por isso, porque você dá voz aqui, ao lugar, aquilo que você pode ser. Ou seja, esse outro é grande demais em relação a mim. Ele é o primeiro dos 7 pecados mortais e essência de todo pecado. E Deus considera, Provérbios 6, 16 e 17, porque esse texto não é tão conhecido, vamos lê-lo também? Porque senão vamos falar de onde ela tirou essa história. Quem achar pode ler. E a gente participa. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Tem 7 aí na lista? Tem 7 aí na lista, tá? Qual é o primeiro que ele está falando aí? Dag. 17. Olhos altivos. Olhos altivos. Olha isso. Concorda que olhos altivos, a gente fala essência, olhos altivos e orgulho? É aquilo, lembra que a gente acabou de falar? Deus. Pessoas arrogantes, a postura física é arrogante. Soberba, olhos altivos, arrogância, eu aborreço. 8:3 ou 8:13 diz também, eu aborreço. O temor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. De novo, então o 8:13 está reforçando outra vez, soberba, arrogância, olhos altivos, que já estava mencionado lá. Eu aborreço. Então, Deus aborrece, Deus considera ofensivo a ele. Quando a gente vai olhando isso, você vai estudando, eu falei para o Carlos Adonde, eu vou lendo, eu vou me cantando com esses... eu falei, eu nem sei se eu consigo transmitir, mas eu fico fascinada com a lógica da palavra de Deus, com a profundidade do que é Deus e da ameaça que é o nosso próprio coração para a nossa vida cristã. Porque, gente, tudo conduz a esse lugar. A Confissão de Fé, o Catecismo, diz que o nosso... Confissão de Fé não, Catecismo. Diz que o nosso fim principal, o fim principal do homem, a Bíblia fala, e por isso o Catecismo reforça, é a glória de Deus. Então, nosso fim principal é a glória de Deus. De um lado, Deus, a gente fala de amar e odiar. A gente fala, eu gosto muito de
Bacalhau, é que eu acho difícil, para falar de comida, eu gosto de tudo. Eu gosto muito de bacalhau, mas eu detesto polenta. Eu não, eu amo os dois. Eu gosto muito de viajar de avião, mas eu detesto, eu odeio. Antigamente tinha até Orkut para fazer o que você ama, o que você odeia. Deus odeia uma coisa. Deus odeia o orgulho. O orgulho tem muitas formas, mas o orgulho tem um único objetivo. Nós somos, tudo que fazemos por orgulho, nós fazemos porque queremos ser autoglorificados. Então, autoglorificação. O catecismo diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que a gente faz e para onde o orgulho nos leva? Para nós mesmos. Já várias vezes eu converso com alunos que vêm me procurar porque estão com medo de alguma coisa. Eu falo, gente, eu tenho muitos medos. Eu tenho pavor de muitas coisas. Ah, fala sério, professora. Eu tenho. Aí, toda vez que eu vou fazer alguma coisa que é muito desafiadora, assim, para mim, às vezes, eu tomo um ar e eu falo, Deus, eu não tenho nada sobre isso e eu não sei, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Em várias coisas. Quando eu estudar, às vezes, eu falo assim, se não tivesse Deus, que caminho teria tomado? Que caminho teria tomado? Só que, por outro lado, depois que as coisas acontecem, qual o risco que a gente corre? Que naquela hora que o bicho pegou, a gente depositou tudo em Deus. E depois que o resultado veio, o que a gente faz? Isso é um perigo, gente. A gente briga com isso todos os dias entre nós. Então, qual é o mal disso e que tem a ver com a nossa ética, com a nossa conduta? Porque todo orgulhoso, ele quer puxar para ele algo que não é dele. O orgulhoso, ele quer glória. A glória não é dele. Nós, cristãos, quando a gente tenta pegar glória para nós estamos roubando algo que não é nosso. Roubar também é um erro. A autoglorificação é um roubo. Nós estamos roubando a glória que pertence a Deus e chamando ela para mim. Então, na hora que o bicho estava pegando, você fala, Senhor, me capacita, Senhor, me ajuda, Senhor, permita que eu consiga, me dá sabedoria. Depois você fala, nossa, mas eu sou muito inteligente. Olha o que eu fiz. Fazemos ou não, gente? Compartilhem, por favor. Ou só acontece aqui do lado de cada esse equipamento. Grande verdade. Ufa. Ai, eu falei assim, será que eu estou preparando uma aula só baseada, não é baseada em fatos reais? Não, totalmente reais. Então, Deus tem um ódio puro e santo pelo pecado do orgulho. E ele se manifesta, ele deixa isso muito claro no texto que a gente, os dois textos de Provérbios que a gente acabou de ler, o do capítulo 6 e o do capítulo 8, os dois falam a mesma coisa. Deus detesta, tá? Ele aborrece que alguém tente usurpar, ou seja, apropriar-se de uma glória que não lhe pertence. Isso traz disciplina da parte de Deus. Então, puxar autoglorificação é tentar roubar algo que não nos pertence. E aí eu peguei alguns textos, aí eu vou convidar. Tem gente aí, deixa eu ver. A Sô, vamos convidar a Sô, que nos conta coisas para nos ler essas advertências bíblicas. Com a voz de uma narradora de histórias, ouviremos a Solange lendo para a gente esses versículos que estão na... Você está aí, Sô? Acho que a Sô não vai nos contar. Dani, seu microfone... Marineide, Oi. eu tenho dificuldades para ler. Ah, verdade, desculpa, eu esqueci, desculpa. Então vai a Dani.
O microfone voltou, Dani? Voltou o microfone. Uhul! Então lê para nós. Os 3 que estão na tela. É o Salmo 19:3? Não, é todos, só lê. Ah, tá. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. No trato de uns com os outros, fingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a graça. Olha isso, que lindo. Então, olha, e se a gente pegar, a gente tem várias vezes. Eu falo que sermão sobre humildade, não, a gente não acha muitos, não. Mas versículos bíblicos sobre a humildade tem muito. Então, assim, no Salmo, o salmista, ele fala, guarda o teu servo, que eu não seja dominado não pela soberba. Eu não quero incorrer em transgressões e para o soberbo é muito fácil. A soberba, ela traz, por exemplo, a vanglória, mas ela traz também essa coisa, a partir do momento que eu me considero superior ao outro, ou eu sou altivo demais, a tendência é que eu fale em tudo que envolve o trato com o próximo. Aí Provérbios vai ensinar, e aí Salomão tá lá, a soberba precede a ruína. Pessoas altivas de espírito, elas tombam mais fácil. Então, a altivez do espírito precede a queda. Então, como diz, quanto mais alto, maior o tombo. Salomão está dizendo aí, ó, o soberbo, a soberba chega à frente da ruína. Então, a humildade vai te levar ao sucesso. Então, altivez de espírito, Deus resiste. No trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, por quê? Porque Deus concede graça. Graça. Você é abençoado quando você se veste de humildade em relação ao outro. Não é uma roupa que é fácil de ser vestida, tá? Gente, isso aqui é a coisa mais linda que eu li de tudo que eu li para essa aula. E aí eu queria que depois, se vocês tivessem um tempinho, eu falar que eu tenho muita preocupação de que eu não alcance explicar nessa profundidade que quando eu li me trouxe. O Carlos Dado também citou esse pastor hoje no sermão dele, o Jonathan Edwards, é um dos puritanos mais reconhecidos pela santidade, integridade de vida. O Carlos Dado falou dele no sermão também hoje. E ele tem um livro chamado Caridade e Seus Frutos. E esse Jonathan Leeman, ele fez uma adaptação de uma parte de um texto do reverendo Jonathan Edwards. Ele diz que Jesus Cristo é o mais excelente e glorioso de todas as criaturas. No entanto, é manso e humilde de coração. E em humildade suplanta a todos os demais seres. Então, quando a gente olha a realidade do céu, o céu são os santos que foram salvos, o céu tem os anjos, os querubins, os serafins, todas criaturas criadas por Deus, todos assim, acima da nossa humanidade caída. No entanto, todas essas criaturas que estão nos céus, elas adoram a Deus e dizem: Santo, 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 digno, digno, digno.
é o Senhor. Mesmo nessa dimensão mais gloriosa de todas, até os anjos e os querubins, os serafins e os santos que habitam a eternidade reconhecem Deus como superior. Jesus é o mais glorioso acima de todas estas, eu não sei como é que chama, mas essas criaturas, né, celestes, os anjos, e os querubins e os serafins e os santos que habitam. Acima disso, Jesus é o mais glorioso. E Jesus, manso e humilde de coração. Então, a humildade é uma das excelências de Cristo, porque ele não era somente Deus. Quando a gente convive com um Jesus Cristo na Terra, é um Jesus Cristo que ele não era somente Deus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E como homem, ele era humilde. Aí é isso que eu queria chamar mais atenção, onde eu pintei de negrito. A humanidade não é, a humildade não é e não pode ser um atributo da natureza divina. A humildade de Jesus, quando ele encarna como homem, ele traz a virtude da humildade consigo e ele era manso e humilde de coração. Porém, humildade não é atributo de Deus, ok? A natureza de Deus é oposta ao orgulho. Contudo, a humildade não pode ser um predicado de Deus. Esse dele aqui está errado, tá? Esse dele é com letra maiúscula. O ele. Esse dele é Deus. A humildade não pode ser um predicado de Deus. Por quê? Porque implicaria imperfeição. Deus não pode ser humilde no sentido de que, se ele é perfeito e ele não se reconhecer como perfeito, ele não é perfeito. Ele não pode dizer de si mesmo algo que ele não é. Então é impossível para Deus ser humilde, porque ele é absoluto. E se ele disser que ele não é absoluto, ele não estaria dizendo da exata natureza dele. Então Deus nem é orgulhoso e nem é humilde. Não é orgulhoso, porque orgulhoso não é da natureza, como se Deus não tem defeitos, então se orgulho é um defeito, Deus não tem defeito, mas ele não é humilde também, porque a humildade, se você disser que não é algo que você é imperfeito isso também. Gente, isso faz sentido? Tá claro para vocês? E vocês acham isso tão encantador quanto eu achei? Voltando na teoria, lá no Aurélio, que dizia que a humildade era reconhecer os seus problemas, os seus defeitos, então ele não pode reconhecer isto. Isso. Gente, eu achei isso tão profundo, Elton. Você achou? Achei muito profundo, muito profundo. Eu nunca tinha pensado isso. Ele falou, não pode reconhecer defeitos. Então, ele não pode. Se a humildade é reconhecer a imperfeição, ele não pode fazer isso, porque ele não tem essa imperfeição. Se ele disser que ele não tem, é o falso. Não compete. Então, Deus é infinito em excelência e glória. Infinitamente acima das coisas, não pode ter em si qualquer consciência de insignificância. E, portanto, não pode ser humilde. Humildade, então, é uma característica da humanidade. A mente de Cristo tinha a essência da humildade e do amor ao próximo. Então, que são as duas coisas que lá no comecinho, no primeiro slide, eu falei, onde é que essa humildade ela tem que se refletir? Na dependência de Deus e no amor ao próximo. Jesus tinha na mente a essência das duas coisas. Tanto que ele diz, na hora da morte, se possível,
afasta de mim este cálice. Ou seja, eu estou às suas ordens. Eu não estou aqui fazendo a revelia. Eu estou aqui para cumprir o seu plano. Eu estou na sua dependência. Se for possível, se o senhor achar que... Mas ele sabia que não era, porque fazia parte de um plano maior. Então, Jesus, que é Deus, se torna aquilo que o grego não ia valorizar de forma alguma. Ele se torna um servo sofredor. Então, ele foi o exemplo perfeito de humildade. Não julgou com usurpação, contudo, o ser igual a Deus. Filipenses fala isso. Ele não, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se numa figura humana. Eu ouvi uma coisa, acho que foi o pastor Flávio que falou, acho que um dia desses, que o quanto um Deus se esvazia de se tornar um bebê que depende do outro para dar comida, que depende do outro para ser cuidado, para tomar banho, que depende do outro para andar. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é um total esvaziar-se. É você dizer, desinvisto de tudo para fazer aquilo que o Pai deseja. Então, mesmo Jesus, em toda a sua glória, se esvazia, vem, lava o pé dos discípulos. Expressão mais de humildade do que essa. Quem lavava o pé? O servo na casa. Lavou os pés dos discípulos e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu acho isso profundo demais. Profundo demais. A essência de Cristo e a nossa essência. Sem esse caminho, que é passar pela cruz de Cristo, a gente não chega. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou passar só mais esse slide e aí a gente termina na semana que vem, tá? Porque também para a gente terminar pelo menos meio-dia e eu continuo na semana que vem, tá bom? Veja se você consegue se enxergar nessa história. E a gente se pergunta, quem nunca, né? Quem nunca? O relato de Marcos 9, 33 e 34 é um relato de uma expressão de pessoas que estão andando com esse Jesus, que era a essência da humildade e do amor ao próximo. Alguém que se esvaziou de si mesmo. Era exemplo para os outros. E aí a gente chega aqui em Marcos 9 para ver um espelho de nós mesmos. Vou falar que hoje a gente é uma sociedade dos likes, né? Você faz um post, as pessoas... O Black Mirror até é uma série aí que tem, né? Depois ele explora muito essa questão. E hoje a rede social ela virou esse lugar dessa glorificação pessoal, você só posta a imagem perfeita, a selfie que você tirou 100 depois que você estiver no absoluto. Tudo nosso é esse lugar do orgulho, de achar o ângulo mais bonitinho da casa para ninguém, para achar que a sua casa é maravilhosa. Tem muita coisa por trás. E nos discípulos aqui, Marcos 9, 33 e 34, é uma expressão dessa nossa natureza que emerge a todo momento, né? Então, quando os discípulos tinham partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. Então, quer dizer, eles caminharam durante um período, e aí os discípulos chegaram e para ele falaram assim, sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Pergunta. E aí eles não quiseram responder. Então, guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre eles quem era o maior. Tenso, né? Assim, do que vocês estavam conversando que vocês vinham? Aí, não deixa pra nada. A conversa era quem é o maior.
Então, é o orgulho manifesto nos bastidores. Então, nossos bate-papos nossa, olha, no ranking lá eu sou o favorito dele. Quando a gente senta na mesa, ele me põe do lado, né? Então, quem é o maior? Embora eles recebessem treinamento intensivo, eles andassem o tempo todo com o mestre, que era o mestre da humildade, é uma lição muito difícil de ser aprendida. Então, é difícil para mim, era difícil para os discípulos, é difícil para mim, é difícil para você. Por isso que eu insisto, a gente ousa falar desse assunto, mas a gente não tem cátedra nele, tá? Nós não somos o mestre como Jesus era. Então, quando Jesus... A resposta... Pode falar. A resposta de Jesus foi: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então vai para casa pensar, foi o que ele disse para esses discípulos, né? E diz para nós também. Segunda situação. Você quer falar, amigo? Segunda situação, relato de Marcos 10, 35 a 37, que revela também corações dominados pelo orgulho. 10, 35 a 37. Então, aproximando-se deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Permita-nos, nem é um só pedindo, está pedindo para os dois, hein? Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e um à tua esquerda. Difícil é saber quem ia ficar à direita e quem ia ficar à esquerda, hein? Olha isso. Então, com tanta coisa para você pedir, o que você pede para Deus? Aquilo que você pede revela muito das inclinações do seu coração. Você quer o que de Deus? Então, Jesus, mesmo diante disso, eu falo assim, os caras perguntam, ainda tem coragem, a cara não fica nem vermelha, né? Eles não com quem que você está andando para fazer um pedido desses, né? Mas o olhar tá tão cego, porque tá intensamente movido por aquilo que está dentro. O que dominava aqueles corações naquele momento era o orgulho. Então, o pedido só revela o que domina seu coração. Então, o que você tem pedido? Pensa se você não teria também coragem e ousadia de fazer um pedido desse. Porque só expressa, os nossos pedidos, eles expressam daquilo que está dentro de nós. E Jesus tão misericordiosamente, tão amavelmente, sem escrachar, ele diz: quem se quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. Versículos 42 a 45. Então, é uma completa inversão das ideias de grandeza, de posição social, válidas também para nós. Então, um quer dizer, olha, estamos discutindo quem é o melhor, então quem vai ficar com a medalha, quem é o campeão, quem é o preferido. O outro nem está discutindo quem é o preferido, ele simplesmente fala, Senhor, deixa que eu sento, ou seja, sou eu mesmo, estou pedindo para mim isso. Então é isso, gente, que a gente tem que tomar um cuidado. O que está dominando o nosso coração? Os nossos pedidos a Deus, os desejos dos nossos corações, eles expressam o que nos move. E o que nos move. Então, parar por aqui hoje, já está dando meio-dia, mesmo a gente tendo começado atrasado, foi 15 minutos, para a gente não extrapolar demais, principalmente para quem vai fazer almoço. Eu vou parar aqui e a gente se vê nesses discípulos, a gente consegue pensar isso como um problema meu no momento. Eu sou tão orgulhoso que até para reconhecer isso é difícil para mim.
A gente fica aqui nessa camiseta hoje, na semana que vem a gente conclui esse pensamento e a gente avança um pouco mais, ok? Perfeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude nessa reflexão. Vamos pensar sobre isso um pouquinho na semana também, trazer isso para as nossas reflexões, para que isso também faça sentido no nosso dia a dia. Que Deus vai nos ajudando nessa matéria que é a mais difícil de todas. Amém? Amém. Então, esse daqui. Paro de compartilhar hoje com vocês. Opa! Não quero mais compartilhar. Ficamos aqui. Que Deus abençoe nossa semana. Guarde cada um de nós nesse caminho. E voltamos a nos ver no próximo domingo, tá bom? Até domingo que vem. Bom domingo a todos. Para vocês também. Beijão. Beijo. Tchau.